Bom dia, irmãos. Uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez, depois de alguns anos, trazer a palavra para essa amada igreja. Quero agradecer ao pastor Takashi, que me deu essa oportunidade, ainda antes da gente começar o período oficial com o pastor local aqui na Igreja da Liberdade, né? E também fica aqui meu recado ao meu amigo pastor Edu, que hoje estou com as cores certas na roupa. Eu queria deixar muito claro minhas convicções, para que ninguém tenha dúvida. Irmãos, eu primeiro quero dar os parabéns a todos vocês, porque vocês são sobreviventes, né? Estamos aí há mais de 1 ano e meio desde que iniciou a pandemia. E, primeiro, todos vocês sobreviveram a esse vírus, graças a Deus. Também sobreviveram a muitas dores, né, e perdas familiares, pessoas próximas, que infelizmente foram vítimas. Também vocês sobreviveram a uma série de dificuldades financeiras, materiais, né, emocionais, nesse período. E eu louvo a Deus por poder ver vários de vocês aqui presencialmente, ver que o Senhor sustentou a cada um. E também louvo a Deus por você que está nos assistindo, que também, se você está nos assistindo, Deus te sustentou até aqui. Mas, irmãos, eu gostaria de nos perguntar se, apesar de tudo que a gente já aguentou até aqui, a gente aguenta mais essa questão que eu vou colocar aqui. Você aguenta ser fraco? Como assim, pastor? Você está chamando a gente de fracos? Nós estamos numa era de empoderamentos. É uma palavra que já está sendo bastante veiculada. O empoderamento é um conceito que nasceu bonito. Empoderamento significa você dar poder. E esse termo era usado principalmente para aqueles grupos da sociedade que eram considerados fracos, né? Empoderamento dos negros. O que isso significa? Dar voz aos negros. Dar poder para que eles possam protestar contra a injustiça que estão sofrendo. Existem outras camadas da sociedade que também, usando essa ideia de empoderamento, ganharam coragem para tentar lutar pelos seus direitos, pela situação de dificuldade que estão vivendo. Até aí, foi tudo muito bonito. Mas como qualquer palavra, qualquer conceito, empoderamento acabou ficando banalizado. Estamos numa era em que todos nós queremos nos empoderar. Não importa qual é a sua convicção, não importa qual é a sua ideia, não importa qual é o seu gosto. Hoje, o que impera entre nós é a ideia que eu tenho o direito de dizer que o que eu gosto, o que eu creio, o que eu penso é o certo, é o melhor. Eu tenho o poder de impor o que sou. Então tem gente que nem era de camadas frágeis da sociedade, mas que já usa o empoderamento como desculpa para colocar mais força ainda sobre os outros. Estamos em tempos em que todos nós queremos ser fortes. E esse meio em que todo mundo tem que ser forte, traz um problema para nós. Porque você tem que ser forte o tempo inteiro. Em todos os momentos. Com qualquer pessoa que você esteja lidando. E a gente consegue ser forte o tempo inteiro? A gente consegue ser mais forte que o outro em qualquer situação? Ontem, eu estava contando para a Dani que eu ia sair de carro para fazer o supermercado,
E quando eu estava descendo, eu vi na frente do portão da saída do veículo, né, do nosso prédio, um carro estacionado na frente. Tinha placa de proibido estacionar, mas o pessoal queria descarregar material. Em vez de dar volta no quarteirão, achou que ali estava livre, era rapidinho e podia. E, obviamente, eu cheguei e reclamei. Poxa, que é isso, né? Aqui você não pode parar o carro, né? Você pode até ser guinchado deixando isso aqui. Eu achei que eu estava reclamando, falando dentro do meu direito, mas com a minha surpresa, quando o outro lado ficou muito bravo com a minha fala. Assim, quem é você para falar uma coisa assim, né? Quando você tiver em dificuldade, você vai ver que isso daí vai recair sobre você também. Começou a falar um monte de coisa. E como o cara era maior que eu fiquei desse lado de dentro do portão, não quis sair de jeito nenhum. Mas até que um morador do nosso prédio, né, que estava vendo o acontecido, veio ajudar, gritando lá do apartamento dele, não, você está errado, tira logo esse carro daí. Eu falei, ufa, né, ainda bem que tive ajuda aqui. Mas eu saí com uma sensação muito ruim. Eu achava que estava no meu direito, mas eu saí com a sensação de que eu saí perdendo. Porque a última fala foi dele. O último posicionamento foi dele. Eu não quis responder, lógico, né? Para não aumentar aquele conflito, mas em todos os lugares eu vejo isso. Na discussão na rede social, né, o que começa com uma troca de ideias, termina com quem é que está mais certo, quem é que tem a última palavra. No nosso trabalho, a competição sempre existiu, mas a coisa está ficando mais acirrada. Para ver quem que é maior, quem que é melhor. O problema, como eu disse, é impossível sermos fortes o tempo inteiro. Com todas as pessoas, em todas as situações. Em algum momento, você vai ser o mais fraco. Você não vai poder sobrepujar o outro. Mas quando você não consegue sobrepujar, quando você se sente fraco, a sensação muito forte nos nossos tempos é de que eu estou errado. Eu não estou encaixando certo nesses tempos. Uma sensação de que eu estou fora. Estou inadequado. Que sensação ruim. A gente viver no mundo e se sentir inadequado. Sentir que não estou certo. Mas uma sociedade em que todos têm que ganhar, vai provocar isso em nós, porque é impossível todos ganharem um do outro. Por isso, irmãos, eu queria primeiro começar nosso estudo da palavra hoje, lidando com essa questão. Nós somos fracos. E o que eu posso fazer em relação a isso? Eu não posso vencer sempre. Eu não posso ser mais forte que o outro sempre. Mas o que eu posso fazer nessa situação? O que eu posso fazer comigo mesmo? Por isso, convido todos. Vou religar aqui o controle. No teste havia dado certo. Obrigado, está passando aqui? Ok. Hoje eu gostaria de refletir junto com vocês como encontramos força. Onde está a força do fraco? Onde está a força em você, em mim, que somos fracos? E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 6 a 10. Segunda Coríntios, capítulo 12, versos
6 a 10. É claro que esse livro reforça minhas convicções futebolísticas, né? Alguém já deve ter suspeitado disso. Né? Um corintiano querendo estudar o livro para os coríntios, né? É meio suspeito e eu reconheço isso. Mas, irmãos, por que esse livro? Né? Por que esse trecho? Eu queria explicar isso porque é muito importante para a gente se identificar com essa passagem bíblica. Nessa passagem, nesse livro da Bíblia, a gente encontra o apóstolo Paulo como uma figura fraca na igreja de Corinto. E eu vou explicar o porquê. 3 pontos importantes para você entender essa carta. A primeira é que a igreja em Corinto, né, que é uma cidade romana, foi plantada por Paulo, né, num trabalho em equipe com Áquila e Priscila, mais ou menos ali nos anos 50 a 52. Então, a gente percebe até pelas cartas, né, que Paulo escreveu a essa igreja, que Paulo tinha muito carinho. Né, é filho dele, essa igreja. Nasceu do coração dele. Mas o que acontece? Aí o segundo ponto. Logo após, depois de 2 anos, né, de trabalho de plantação dessa igreja, Paulo, junto com Áquila e Priscila, vão para outro destino. E nesse vácuo aparece um homem chamado Apolo, na igreja de Corinto, se apresentando como representante de Paulo, inclusive. E ele faz um trabalho, provavelmente foi um trabalho muito bom, mas ele começou a se colocar como um substituto de Paulo, e parte da igreja já começou a entender que Paulo não tinha mais autoridade sobre eles, mas que essa autoridade agora pertencia a Apolo. A igreja ficou dividida, porque uma parte continuava entendendo que Paulo, né, Paulo era o pastor deles, e outra parte começou a entender que não, agora é o Apolo. Isso motiva Paulo a escrever a primeira carta aos Coríntios. Né, entre muitas coisas, ele escreve que não faz sentido a igreja se dividir dessa maneira, porque a igreja é de Cristo. Né? Então, aí já tem uma primeira crise com Paulo. Né? Ele que era o fundador, plantador daquela igreja, já começa aqui a sentir um movimento contrário a ele. Mas anos depois, aparecem o que, engraçado, né? A NVT traduziu como superapóstolos, mas a ideia era essa mesmo. Apareceram outros homens que, assim como Apolo, se apresentaram como apóstolos, só que não como apóstolo qualquer. Eram apóstolos que tinham revelações especiais vindo de Deus, que nem Paulo tinha. E por isso eles tinham até mais autoridade do que Paulo. E, com certeza, esse movimento, essa notícia chega a Paulo. Então, essa segunda carta que a gente vai ler agora, é uma resposta a isso. E eu queria que vocês enxergassem a dor de Paulo quando está escrevendo isso. Eu fiz um curso sobre 2 Coríntios com N.T. Wright, que é um dos maiores autores sobre Paulo que hoje temos vivos, né? E ele ensina que essa é uma das cartas em que a gente mais enxerga o Paulo humano. Porque é uma carta cheia de dor de Paulo. Puxa, eu me dediquei a vocês, eu dei a minha vida, eu me consagrei ao Senhor para servir vocês. Né? E vocês agora dizem que eu não tenho autoridade. Não posso mais dirigir a vocês, que agora tem esses superapóstolos que estão acima de mim. Em vários trechos você vai ver Paulo tendo que se justificar perante os coríntios. Que situação de fragilidade de Paulo. Assim como eu e você, quando a gente participa de alguma conversa e alguém fala que a nossa opinião não vale mais, que a gente não sabe nada. Quando a gente depara com gente que impõe sua posição sobre nós, e a gente se sente fraco. Paulo está passando exatamente por isso em Corinto. É por isso, irmãos, que eu creio que essa palavra
de Deus, que se encontra nessa segunda carta em Coríntios, em especial nesse trecho, nos ensina a como lidarmos também com a nossa fraqueza, porque Paulo, ele está lidando com a sua própria fraqueza nessa carta. Vamos começar lendo então esse trecho, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 6, começa dizendo assim: se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida, ou ouvir minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. No começo desse capítulo, Paulo já está se justificando em relação às revelações. Ele tem que dizer para a igreja de Corinto: vocês acham que esse pessoal, nesses superapóstolos, tem revelações especiais? Eu fui até o terceiro céu, vi coisa que ninguém aqui viu. E ele podia continuar essa briga, né? Aí ele entraria naquela onda do que a gente já vê hoje. Um querendo se mostrar maior que o outro, mais forte que o outro, e a coisa não ia ter fim. Mas Paulo não vai por esse caminho. Tanto que ele começa esse trecho dizendo: se eu quisesse me orgulhar, eu até poderia, mas não vou fazer isso. Não quero que as pessoas comecem a me avaliar além do que eu sou. E por isso, até por isso ele coloca aqui, que ele tem um espinho na carne. Até hoje é um mistério o que é esse espinho na carne. Seria alguma dificuldade física, que traz alguma dificuldade no dia a dia dele? Isso realmente seria um motivo para ele se sentir fraco. Seria alguma tentação moral, espiritual, que ele sempre sofre e tem que batalhar dia a dia? Também poderia ser. Mas James Dunn, que também é um autor muito respeitado em relação às cartas de Paulo, diz que quando Paulo usa o termo carne, que é sarx em grego, é um termo muito importante no pensamento de Paulo. Sempre que Paulo fala carne, ele coloca em oposição com aquilo que é espiritual, em oposição com aquilo que vem de Deus, com aquilo que é bom. Quando ele coloca carne, geralmente ele quer revelar a fraqueza que há no ser humano. As dificuldades que todos nós temos, e ele próprio tem. Então, aqui quando ele diz, eu tenho um espinho na carne, ele está abrindo para a igreja de Corinto, abrindo o coração dizendo, eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu tenho dificuldade. Eu não sou perfeito. Eu não sou forte em tudo. Nessas Olimpíadas, que tivemos esse ano, uma das atletas que chamou a atenção foi a ginasta americana Simone Biles. 2 meses antes da Olimpíadas, eu vi uma postagem dela com um macacão ali de ginástica, bordado GOAT em inglês, G-O-A-T. GOAT, que é a abreviatura de Greatest of All Time, a maior de todos os tempos. Por que ela abordou aquilo? Na entrevista ela dizia, porque muita gente já considerava assim. E até para ela se motivar para a competição que viria, ela colocou ali como uma pressão para si mesma, para ela treinar mais, para conseguir ser a melhor, e conseguir a medalha de ouro nas Olimpíadas. 2 meses antes das Olimpíadas. Chega a Olimpíada, o que acontece? Eu assisti ao vivo. No primeiro salto, ela fez um salto ruim. E quando ela sai da pista de salto, ela está inconsolável, chorando com a equipe. Alguma coisa não estava certa. Eu não entendi na hora. Será que ela machucou? Será que alguma coisa deu errada? E depois ela parou de competir. Depois ela veio dizer que ela estava com um problema emocional. E por motivos psicológicos ela não iria mais competir até o final da competição. Depois ela retornou no final das Olimpíadas,
Mas isso chamou muita atenção de todos, porque a Simone Biles era uma das figuras, assim, referência dos nossos tempos. Ela é uma atleta espetacular. Na Olimpíada anterior também eu acompanhei o que ela fez. Gente, é fora do normal. Essa mulher realmente merece estar entre uma das melhores. Mas o que ela mostrou é que o preço de aguentar esse título, o preço de ter que ser sempre a melhor, não é todo mundo que aguenta. Ela falou, eu não aguento. Talvez outros consigam, eu não. Eu prefiro cuidar do meio emocional. Esse ano eu participei de 2 treinamentos na empresa. Para quem não sabe, eu sou pastor voluntário, porque meu sustento vem de um trabalho fora da igreja. Eu sou funcionário de uma empresa de comércio exterior. No primeiro semestre eu fui convocado por um treinamento da América do Sul. Fui selecionado e participei. E foi um treinamento estressante, porque a gente sentia a pressão de que ali você tem que mostrar quem você é, para ser notado, né, pela diretoria da empresa. Então, gente, cada sessão de treinamento era uma briga. Quem falava mais? Quem dava a melhor opinião? Quem fazia a melhor participação? E eu entrava nessa, tentando falar antes que o outro, tentar falar coisas mais interessantes que o outro, tomar mais iniciativas do que o outro. Foi um primeiro semestre desgastante, desgastante. No segundo semestre, eu não sei se é porque eu fui bem nesse treinamento, o pessoal agora me selecionou para um treinamento global da empresa, representando a América do Sul, junto com mais 2, 3 colegas. Quando eu fui convocado, fiquei feliz, lógico, falei, puxa, acho que a empresa está me reconhecendo, vai me dar oportunidade. Mas quando eu pensava em como seria a minha participação, eu comecei a ficar desanimado. Porque eu não tinha mais gás, não tinha mais força para manter essa agressividade, né? essa força para passar por cima dos outros. Então, falei para Deus, eu acho que eu não aguento eu fazer isso no mesmo ritmo. Eu vou fazendo de um ritmo que eu consigo e o Senhor me ajude. Na primeira dinâmica que a gente teve nesse treinamento global, a gente foi separado em equipes, né? Em várias equipes, para disputar um com o outro. Sempre a competição, né? E na minha equipe caiu um rapaz dos Estados Unidos, super proativo, sempre querendo tomar a frente das coisas, né? Sempre querer puxar as decisões. Eu olhei para aquilo e a minha primeira reação é, cara, será que eu intervenho para amaciar o cara, né? Criar meu espaço aí também, né? Dar umas duras nele? E naquele momento, eu senti que não. Apesar de eu achar que é uma desvantagem inicial para mim, eu falei, eu não vou brigar pelo poder com esse cara. Vou fazer o seguinte, eu vou ajudar esse cara a liderar esse grupo. Porque eu não quero mais disputar. E foi o que fez. O rapaz foi falando muito, né? Puxando sempre todos os assuntos. Se não, ok. Aí eu dava meus pitacos para ver, né? Para preencher as lacunas que ele ia deixando. E no final, o nosso grupo, acho que de uns 10 grupos, a gente ficou em terceiro. Entramos no pódio ali. Fiquei super feliz, mas mais que feliz, fiquei aliviado. Porque eu senti que eu estava sendo natural. Eu senti que estava sendo verdadeiro. Uma das maiores razões de cansaço do nosso tempo é a gente não conseguir ser verdadeiro. A gente tem que ser aquilo que a gente não é. A gente se mostrar aquilo que a gente não é. A gente provar aquilo que a gente não faz, não é capaz de fazer. De ser forte quando a gente, na verdade, não é forte. Isso nos corrói por dentro. Nos deixa doentes, nos deixa pessoas sempre ansiosas, sempre se achando errado, deslocado do seu tempo, sempre inadequado. Mas quando a gente consegue ser verdadeiro como o apóstolo Paulo é, nós somos libertos desse peso, desse veneno que corrói nossa alma.
dessa nossa autoimagem equivocada que acaba com a nossa autoestima e desvaloriza tudo que nós temos e somos. A verdade nos liberta, como Jesus diz. Sermos verdadeiros é a maior liberdade que alguém pode experimentar, e Paulo mostra aqui, para a igreja de Corinto, que ser fraco, se revelar ser fraco, não é uma desvantagem não, é uma verdade, é uma vantagem, faz parte da nossa salvação. Vamos seguir aqui. Então, a força do fraco está em ser verdadeira. No verso 8, Paulo nos diz assim: em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Paulo, ele não diz que a fraqueza dele é uma coisa tranquila. Que, ok, eu me acostumei com minha fraqueza, com meus defeitos. Pelo contrário, toda fraqueza incomoda a gente. Todo defeito nosso, a gente tem dificuldade até de olhar para ele diretamente. E tanto isso é verdade que Paulo pede 3 vezes ao Senhor que tirasse essa dificuldade da vida dele. Mas, nessa dificuldade, o que Deus revelou para Paulo é que o poder de Deus opera melhor na fraqueza do que quando ele está bem, do que quando as coisas estão tranquilas para ele. E por isso, Paulo aprendeu a ser feliz, até se orgulhar das suas fraquezas, para que o poder de Deus opere por seu intermédio. Se você lê a história da vida de Paulo, por os vários milagres que ele fez, sempre foram em momentos de apuros, né, pessoal? Lembra daquele milagre da conversão dos presos, né, a prisão? Ele estava preso, né, mas aí Deus destrói aquela prisão, mas ele resolve não fugir, mas graças a isso, vários soldados, vários guardas se convertem. Foi num momento de dificuldade. E quando o navio, né, afunda, eles quase morrem ali. E além disso, quando chegam à margem, Paulo é picado por uma cobra venenosa. Que situação de crise, mas foi ali que o poder de Deus se manifestou e muita gente se converteu. Moisés, quando foi chamado por Deus, ele falou: Deus, eu não sou a pessoa certa para isso, pelo amor de Deus. Ele coloca um monte de condição para Deus, mas Deus mesmo assim empurra Moisés, e ali é o poder de Deus que se manifesta, e por causa disso o povo de Israel consegue sair de lá. Eu já contei isso para o pessoal do acampamento Shalom, mas quando eu tinha 13 anos, meu pai, que era pastor da minha igreja, mandou uma equipe de jovens para ser equipantes, fazer parte da equipe do acampamento. Eu tinha 13 anos. Hoje, com 13 anos, você ainda não pode, é muito novo. Mas naquela época, o diretor do acampamento era o pastor Mitsuo Namba. Ele sempre tinha esse espírito ousado, né? Não, pode vir, manda essa molecada para cá. Foi isso que ele respondeu. E a gente foi. Então, comecei muito novo no acampamento Shalom. E no ano seguinte, com 14 anos, o pastor Mitsuo comete a loucura de me colocar para ser monitor de um dos quartos. Gente, 14 anos, pelo amor de Deus, né? Muito novo. Gente, eu tremi na base, apesar de ficar feliz com a confiança do pastor, né? É claro que eu fiz dupla com alguém que era mais velho que eu, mais experiente. Isso me trazia segurança, mas eu fiquei muito preocupado. Me sentia totalmente inadequado. Achei que era coisa para seminarista, né? Coisa para gente com 20 anos de igreja ser monitor. Não, eu um menino de 14 anos, né? Então eu decidi que eu não ia abrir a boca em nenhum momento nenhum. Todos os momentos de ensino, né?
de oração, eu deixava que meu parceiro falasse, porque quem sou eu para falar? Eu nem sei o que falar. E foi assim, até que numa quinta-feira à tarde, iria ter uma série de brincadeiras, mas começou a chover. Então ficaram todas as crianças ali dentro do refeitório, né, do acampamento, brincando ali dentro mesmo. Não tinha muito o que fazer, mas é o que dá para fazer. E como a criançada já estava toda lá, alguns monitores aproveitaram para descansar. Então a gente até ia revezar, mas iam ficar 2 ou 3 monitores cuidando das crianças e os demais iam descansar um pouco no quarto, porque é desgastante mesmo você ser monitor, né? E eu era um dos 3 que ficavam lá, porque, obviamente, até lá, não falei coisa nenhuma, falei, bem, pelo menos olhar as crianças eu consigo. E enquanto as crianças brincavam, corriam para lá e para cá, reparei que tinha um menino sentado no canto, cabisbaixo. Visivelmente ele não estava bem, semblante triste. O que me ocorreu alguém tem que falar com ele. Quem será? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Sabe o que Deus aprontou? Eu era o único monitor naquele momento, naquele salão. Não tinha ninguém mais. Eu falei, Senhor, e agora? Mas eu olhava para o menino, falava para Deus. Olhava para o menino, falava para Deus. Falei, alguma coisa tem que acontecer. E ali eu me senti impelido a ir falar com o menino. Sentei do lado, e na minha cabeça, bem, já que eu não sei o que fazer, eu vou, pelo menos vou me oferecer para orar por ele, né? Perguntei, você está bem? E o menino olhou para mim e começou a falar um monte, né? Não, que ontem o pregador tinha feito um chamado, né, perguntando quem queria aceitar Jesus, e eu não tive coragem de ir na frente. E agora estou super arrependido de não ter ido, estou triste pra caramba por causa disso. E naquela hora eu lembrei do meu treinamento, da oração da conversão, da oração de entrega da nossa vida a Jesus. E falei assim, você quer fazer essa oração comigo? E o menino falou, quero. Oramos juntos. Após a oração, o menino estava em lágrimas. Falou, obrigado, tio. Depois dessa temporada, eu nunca mais vi esse menino. Eu falei, ixi, tomara que Deus esteja cuidando, né? A gente não tem notícia nenhuma. 22 anos se passaram. Eu estava no apartamento aqui, ainda com luz pequena, e alguém me liga e pergunta, você é o Kengo? Eu falei, sou. Acho que você não lembra de mim. Mas num acampamento você orou por mim. Falei, nossa. E quando ele falava, eu fui lembrando daquele acontecimento. Poxa, será que é esse aquele menino? E esse menino quis me visitar logo depois disso. E eu confirmei, era aquele menino mesmo. E o que ele tinha para me contar foi uma coisa que eu não acreditei. Falou, depois daquilo, eu fiquei firme em Jesus. Hoje sou o líder de célula na minha igreja. E agora eu vou casar. E no meu casamento estou chamando aquelas pessoas que foram importantes para a minha fé. Eu escutava tudo aquilo e eu não conseguia entender que aquilo tinha a ver comigo. O que um menino de 14 anos, novinho, sem experiência, sem conhecimento, podia dizer que foi capaz de fazer? E todo esse resultado na vida dele foi uma coisa tão fora da minha realidade que no primeiro momento, foi até difícil de acreditar. Mas quando a gente foi naquela igreja, naquele casamento, eu vi aquele rapaz com a esposa subindo, com a sua noiva subindo ali no altar, o que eu enxerguei foi a grandeza do poder de Deus. A única coisa que me acontecia, Senhor, o Senhor é demais. O Senhor faz coisas que eu não imagino. Que nem achava que era possível acontecer, Senhor. Tá louco, Senhor? Que poder é esse que o Senhor tem? Porque Deus, uma vez Jesus disse que Ele chamava as pessoas mais simples para servir com Ele.
é para humilhar aqueles que se acham capazes. É para mostrar que quem tem poder não somos nós, é Deus. Quando Paulo ouve de Deus que é na fraqueza dele que o poder cresce, o que nós temos de aprender é que a força do fraco está em dar espaço ao poder de Deus. Enquanto você se achar forte, Deus não tem espaço nenhum na sua vida. Você é capaz de fazer? Você consegue? O que Deus tem para fazer na sua vida? Nada. Mas um ser humano honesto, tocado pelo Espírito Santo, que consegue enxergar suas fraquezas e suas finitudes, percebe que tem um espaço enorme para Deus agir na sua vida. Na verdade, um espaço infinito. Um menino de 14 anos transforma a vida de um homem. Quanto mais o que Deus pode fazer através de você, das pequenas ações que você pode fazer. Não sei quantos defeitos ou falhas você acha que tem, ou você enxerga que tem. Mas quanto mais você entende que você não é capaz, né, que você reconhece suas limitações, mais você está dando espaço para Deus agir. Então, Deus, Senhor, por favor, faça a sua obra. Eu não sou capaz, mas o Senhor é. E se o Senhor mesmo assim quer me usar, como usou Moisés, eu sei que o Senhor vai fazer essa obra. Para Paulo isso foi importantíssimo. Me incomoda essa minha dificuldade. Mas isso me deixa humilde e realista o suficiente para eu permitir que Deus faça a sua obra através de mim. Por fim, irmãos, no verso 10, Paulo nos diz o seguinte: por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Que maneira gloriosa de terminar esse trecho. Paulo diz então que o conceito de fraqueza dele mudou totalmente. Fraqueza não é motivo para você ficar com medo do outro. Fraqueza não é um motivo para você se achar menos, se dar menos valor, ficar imóvel, não agir. Não é nada disso. Não é nada disso. Para Paulo, fraqueza começa a se tornar motivo até de orgulho, de felicidade. Saber que naquela sua dificuldade, ele está permitindo, ele está abrindo várias possibilidades de Deus fazer essa obra na vida dele e através da vida dele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Uma vez eu recebi um pedido de aconselhamento. E a irmã me confessou que estava em pecado, mas que tinha muita vergonha de contar isso para os outros, para a igreja. Então eu falo assim: pastor, ora por mim, eu quero vencer isso, mas eu peço que o senhor não conte isso para ninguém da igreja. E eu firmei esse compromisso com ela. Falei assim: Senhor, eu quero ser um instrumento para abençoá-la, para restaurar essa vida. Então eu vou, nesse compromisso, guardar esse segredo, mas com a tua ajuda acompanhar essa vida. E assim fiz, por vários meses, tempo. Até que Deus foi bondoso, a situação foi amadurecendo ao ponto de ela poder compartilhar isso com a igreja. Mas vocês não imaginam que isso me trouxe algumas complicações. Quando ela contou que tinha falado comigo, todos os irmãos depois vieram para mim: por que você não falou com a gente? A gente também é do corpo. A gente também é da igreja. Você não confia na gente? Você não, né, teve gente que se sentiu, não traído, mas decepcionado comigo, né? Poxa, você podia dividir essa carga comigo. E, de benfeitor, no momento seguinte eu me coloquei numa posição bem sensível. Situação de fraqueza, né? Assim, puxa vida, né? Eu fiz aquilo que é bom. Mas eu não fui agradecido por todos, eu não fui admirado pelas pessoas. Não fui respeitado pelo que eu fiz. Pelo contrário, agora estou sendo questionado.
Mas, irmãos, sabe a primeira sensação que me ocorreu? A sensação que me ocorreu é: eu sou cristão. Eu sou seguidor de Jesus. Porque seguidor de Jesus, ele paga o preço para fazer aquilo que Jesus faria. Seguidor de Jesus está aberto, sim, a receber insultos, perseguições, ser mal interpretado, ser alvo de maldade, ser alvo de más intenções, ser alvo de gente que quer rebaixar você. E por algum momento, ou talvez por um bom momento, você vai realmente estar numa posição abaixo dos outros, desvantajoso, mais sofrido. Mas eu me senti digno, feliz de ser digno de passar por isso, porque eu lembrei que muitos cristãos passaram por isso. Eu lembro, por exemplo, dos primeiros mártires cristãos, que quando eram jogados para serem comidos pelos leões, eles louvavam a Deus, que falavam assim: nossa, eu estou sendo uma testemunha viva aqui, eu estou morrendo em nome de Jesus, eu não estou arredando o pé, estou mostrando até o fim que o meu Senhor é Jesus. Eu não cheguei, claro, nem perto desse nível, mas se eu estou passando por dificuldade, porque eu estou seguindo a Jesus, isso me traz uma alegria, é confirmação de fé, de eu ter sido capaz, ou ser achado digno diante do Senhor, de poder mostrar com a minha vida, a vida cristã, a fé em Jesus. E passei por situações parecidas em vários lugares, inclusive na empresa, onde fui julgado mal. Mas em muitas delas, após esse aprendizado que Paulo nos traz, eu pude sentir alegria. Minha fé fortaleceu. Assim, eu sou cristão mesmo. Eu sou seguidor desse Jesus mesmo. Jesus carregou sua cruz, Paulo diz para nós carregarmos a cruz, e eu sinto que agora estou carregando minha cruz também. Nossa, que bom. Eu estou indo pelo caminho certo. Eu estou abrindo essa nova possibilidade. Eu posso ser fraco sim para esse mundo, mas em Deus eu não sou fraco. As pessoas podem estar achando que eu estou perdendo, mas não estou perdendo, eu estou ganhando. O que Paulo nos revela aqui é que a força do fraco está em reverter o que é o poder. O poder verdadeiro não é aquela força bruta que esmaga os outros, passa por cima dos outros. Poder mesmo é representado por um Deus que se fez ser humano como nós, pequeno, frágil, e morre em favor daqueles seres que são infinitamente inferiores que ele. Isso é poder de Deus. Se você tem a coragem, tem a vontade, tem a atitude de se colocar numa posição fraca para poder seguir a Jesus, de aceitar ser visto como fraco por outros, para fazer o certo, para levar o amor de Deus para as pessoas, eu digo para você, você é vencedor, sim. Você é o mais forte de todos. Você venceu. Nesses tempos em que a gente vai passar um bom tempo de extremismos, né? De um querendo sobrepujar o outro, nós cristãos temos a missão de mostrar o que é o poder de verdade, o que é a força de verdade. Força do fraco é a gente poder ser verdadeiro. Porque quem quer ser forte o tempo inteiro, na verdade é fraco. Não consegue se olhar, não consegue reconhecer suas dificuldades. Mas aquele que está em Deus pode se reconhecer como fraco, porque sabe que Deus tem misericórdia, Deus pode te salvar. Então, temos essa paz, essa coragem de ser fracos, de ser verdadeiros. A força do fraco também está em dar espaço ao poder de Deus. Da gente reconhecer, eu sou ser humano, não consigo tudo.
Não tenho capacidade para tudo, mas eu conheço alguém que tem. E essa pessoa que tem um poder absoluto tem o interesse de fazer obra na minha vida e através de mim. Então, vou abrir espaço para ele. Não vou querer ficar ocupando todos os espaços. A força do fraco também está em reverter o que é o poder. O nosso poder está em sermos representantes do poder de Deus. Nossa posição, que à primeira vista é de fraqueza, agora nós vamos reverter esse entendimento. Não é fraqueza. Nos reconhecer humanos, nos reconhecer fracos, dependentes de Deus, é a nossa força, é o nosso poder. Porque daí que as coisas acontecem, daí que Deus pode fazer sua obra e vai fazer. Quero chamar o grupo de louvor para nos dirigir um louvor enquanto nós oramos aqui. Eu queria perguntar para você, você tem se sentido fraco? Muitas vezes você tem se incomodado em se sentir fraco nesses tempos tão agressivos, tão egoístas. Você gostaria de se tornar forte de verdade? Você gostaria de receber a verdadeira força? A força que vem do Senhor? Você gostaria de estar em paz, mesmo quando muitas pessoas nesses tempos te atacam, te rebaixam, querem te puxar para a briga, querem te puxar para essa disputa de mostrar quem que é maior, quem que fez mais, quem que fez menos? Irmãos, Deus não nos avalia assim. Todas as obras pertencem a Ele. Eu não posso gabar das minhas obras. Não posso me gabar das minhas capacidades. Paulo também entendeu isso. Eu posso me gloriar, ficar feliz, quando vejo que Deus na minha vida e através de mim fez coisas maravilhosas. Que privilégio presenciar isso. Que privilégio fazer parte disso. Isso sim, a gente tem que se orgulhar. Testemunhos que a gente pode dar um para o outro. Olha o que Deus fez através da minha vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Essas coisas são coisas para a gente admirar, de verdade. E enxergar poder naquela pessoa. Não pela sua capacidade. Não pelo histórico, currículo que ela fez de realização. Mas pelo que ela permitiu Deus fazer. Essa é a coisa mais bela que existe numa vida cristã. Não olhemos para as obras. Não olhemos para as pessoas, olhemos para Deus, olhamos para o Jesus que está em nós, em todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Enquanto o grupo de louvor canta para nós, ore junto comigo nesse momento. Coloque suas dificuldades, seus espinhos na carne diante do Senhor. Especialmente aquelas que têm te incomodado, que têm sido razão para a sua baixa autoestima, que têm sido razão para seu desânimo. Coloca isso diante do Senhor e queima isso no altar de Deus. As nossas dificuldades são a razão de nós dependermos de Deus. Ore, declarando sua dependência de Deus. Declarando o quão você precisa dEle. O quão você tem várias lacunas para Ele agir. E declare a Ele também nessa oração que você quer abrir mais espaço para a obra dEle. Que você não vai querer ficar ocupando todos os espaços da sua vida, até nas áreas que você tem dificuldade, você não consegue. Declare que você vai aprender
a deixar Deus agir cada vez mais em você e através de você. Vamos orar. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Senhor, nós somos fracos, mas o Senhor é poderoso e te louvamos por causa disso. O Senhor tem um poder tão grande que salvou a cada um de nós, nos salvou do pecado, nos salvou de todas as nossas dificuldades, continua fazendo sua obra em nossa vida, transformando aquilo que a gente achava que não era possível transformar. O Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte de toda a salvação que o ser humano precisa. E Senhor Deus, nesta manhã ajuda-nos a alargar a nossa vida para receber o Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos a tirar da frente do Senhor
aquilo que tem ocupado espaço em nossos corações, seja o nosso ego, seja a nossa ambição, nossa ganância, nossa baixa autoestima, Senhor Deus, nossas invejas, nossos ódios, Senhor Deus, nos cura, nos salva de tudo isso, para que o Senhor tenha cada vez mais espaço dentro de nós. Porque, Senhor Deus, se tem alguém aqui que tem força, se tem alguém aqui que tem poder, é o Senhor. Senhor Deus, nós queremos experimentar a Tua força, queremos experimentar o Teu poder. Para isso, ajuda-nos, Senhor Deus, a não entrar nessas disputas sem sentido que existem em nosso tempo, de querer levar à frente a nossa força, a minha imagem, o meu querer, o meu entendimento. Senhor, quem faz a obra é o Senhor, não sou eu. Então, Senhor Deus, me ajuda a desistir desse auto-engano que eu tenho, que eu sou o dono da minha vida, que eu controlo a minha vida. Senhor Deus, eu não controlo nem o próximo passo que dou, mas em Ti, meu próximo passo está seguro. E por isso, Senhor Deus, ajuda-nos a cada um de nós a aprender a ser cada vez mais dependentes de Ti, a cada vez abertos à Tua obra, em nós e através de nós, e que possamos levar a esse mundo um despertar sobre a condição humana, pecaminosa, triste, mas que tem esperança no Senhor. Esse mundo, Senhor Deus, tem esperança em Ti, tem esperança em nos entender, tem esperança em nos amar uns aos outros, porque o Senhor está em nós. Então, Senhor Deus, faz os instrumentos dessa Tua verdade, desperta a todos nós para a Tua presença, Senhor Deus, é o que pedimos em nome de Jesus, amém.